Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, jogo aberto, comentando tudo sobre Flamengo e Vasco, que teve bastante polêmica na partida aí. Vamos ver o que eles vão falar, analisando aí Renata Fã, Chico, da Cena e Ronaldão. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora com o vídeo aí, que tá cheio de polêmica e tá bem legal. Vamos de clássico, é o Carioca. Quem diria? Depois de fazer 2-0, o Flamengo viu o Vasco da Gama empatar o jogo. Terminou a partida com aquele gostinho de derrota e o Vasco bem feliz com o resultado inesperado. E Renato Gaúcho. Dos Milhões ganhou mais um capítulo daqueles na tarde deste domingo no Maracanã. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco ficaram no 2-2, em um jogo quente, movimentado e cheio de emoção até o fim. O time comandado por Leonardo Jardim começou com tudo e abriu o placar logo no início. Lino cruzou na área, Pedro ganhou da marcação e soltou uma bomba, 1-0 Flamengo. Aos 25, quase o segundo, Pedro recebeu de Luiz Araújo e bateu de primeira para fora. 3 minutos depois, o Vasco respondeu. Thiago Mendes levantou na medida para Rojas. Varela cortou. Na sobra, Piton mandou para fora. O Cruz Maltino seguiu em cima. Brenner puxou contra-ataque. Tinha opções, mas arriscou de longe e não levou perigo. O Flamengo respondeu à altura. Pedro recebeu de Lino e achou Luiz Araújo. O camisa 7 finalizou e Paulo Henrique salvou o Vasco de calcanhar. Na sequência, Plata obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. O Vasco ainda balançou a rede no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de David. Já na volta do intervalo, o Flamengo não precisou de muito tempo para ampliar. Pedro invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Jorginho foi para a cobrança e fez o segundo. O rubro-negro teve chances de matar o jogo. Plata e Léo Pereira tentaram, mas Léo Jardim estava esperto. E aí entrou em cena o dedo de Renato Gaúcho. As mudanças do treinador surtiram efeito. Aos 38, na bola parada, Nuno levantou na área e Robert Renan apareceu livre para diminuir. A torcida vascaína cresceu no Maracanã e empurrou o time até o fim. No último minuto, Cuesta cruzou e Hugo Moura deixou tudo igual, 2-2. Então é uma emoção muito grande. Já errei muito aqui, né? Já errei muito, já fui vaiado, já fui exaltado, já fui aplaudido. Hoje eu saio aplaudido, então é continuar trabalhando para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe como o futebol é dinâmico. Para o Flamengo, um gosto amargo. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Do lado do Vasco, o sentimento foi outro. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pelo meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui sim. O Clássico dos Milhões contou com uma presença importante. Há 15 dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, assistiu à partida aqui do Maracanã. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, do Flamengo,
são jogadores que podem aparecer na lista final do italiano. O defensor esteve na última data FIFA e segue no radar. Já Pedro vive grande fase. São 16 gols em 26 jogos na temporada. Depois de um ano passado marcado por lesões, o atacante volta a sonhar com a seleção. Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra, a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco, com o Renato Gaúcho, ele coloca um time para cima, sem medo, os jogadores do Vasco arriscando, confiando. Eu acho que isso que é bacana. A gente, quando vê a entrevista do Renato Gaúcho, ele fala assim, eu dou tranquilidade para que eles possam entrar em campo, para que eles joguem da maneira como eles são acostumados. Então a gente está vendo isso no Vasco. O Vasco realmente tem aquele DNA, tudo bem, tomou 2 gols, agora eu vou pra cima. E foi pra cima e foi merecedor do empate. Chiquito, e a gente vê que o Vasco da Gama ganhou do líder Palmeiras, empata de maneira heróica nesse clássico com o Flamengo, mas é um time que ainda não decolou na tabela. E tá também na Sul-Americana, tem outros interesses, mas eu acho que esse empate tem que ser valorizado sim pelo Renato e seus comandados. Até 37 do segundo, perdendo de 2-0. E o Flamengo visivelmente, aí eu não sei se é pela Libertadores na semana, se é pela Copa do Mundo, se é pela sequência de jogos, pelos desfalques, né? O Flamengo começa a controlar o jogo, né? 2-0, 37 do segundo tempo, dá uma recuada, enquanto isso que do outro lado tem um adversário que, como você falou, já virou o jogo contra o próprio Palmeiras, virou, sob comando do Renato, né? Virou o jogo contra o São Paulo, é um time que não desiste. E é clássico, né? O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado, e ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco pra frente ali na reta final e consegue um empate, e aí fica com sabor de vitória pro Vasco, e consequentemente o Flamengo, que viu o Palmeiras tropeçar, tinha a chance de encostar mais, perdeu 2 pontos. E por mais que seja um elenco espetacular, diferenciado do Flamengo, quando você não tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, não tem Pulgar o meio de campo, acaba enfraquecendo. Ele até coloca o De La Cruz para dar uma cadenciada, mas não adiantou muito. E Robert Renan, Rona, fazendo gol pelo Vasco. Então, e o rei do Rio ainda é o Renato Gaúcho, porque ele, quando pega os times cariocas, ele sabe como lidar. Geralmente, quando você está tomando 2-0, você se preocupa mais ainda em fazer uma marcação forte para não tomar o terceiro, né, Edu? E vira e mexe e fica beliscando. Ele não, ele soltou o time e falou, ó, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer, eu sei que o Flamengo tá com problemas do outro lado, ele colocou o time para cima. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa, que o 2-1 no final seria péssimo pro Vasco, porque o que eles colocaram em campo nos 15 minutos finais, a pressão que eles colocaram, era até para ter uma virada, era para ter uma virada histórica do Vasco. Mas não aconteceu, mas teve um grande resultado que você sair de um 2-0, beliscar os 2-2 e deixar o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. Acaba, juizão, acaba, todo mundo acaba, e o jogo continuou. Se tem mais 10 minutos, o Vasco virava esse jogo aí. Flamengo vai ter que descontar tudo no próximo jogo do Brasileirão, né? Porque se não ganhou, é contra o Grêmio. Ai, meu Deus do céu. Bom, O Leonardo Jardim flerta com isso, né? E ontem foi castigado. O Mauro falou do jogo do Atlético, eu lembro do jogo do Bahia também, que a Bahia até acertou o travessão do Rossi antes de o Flamengo matar o jogo. Eu acho que no final acaba sendo um preço, digamos assim, de o Flamengo ter esse ataque tão vertical. Ontem, a gente vai olhar o jogo do Vasco e do Flamengo, o Flamengo chegou 2, 3 vezes, mas com muito mais qualidade. O Vasco chegava meio atabalhoado, o Brenner chutando bola por cima, optando por decisões ali que não... Tinha 2 jogadores abertos pela direita, ele preferiu chutar. Então você via que o Flamengo ele tem muita qualidade. Quando chegava na frente do gol, era com o Pedro, às vezes era dependendo do Samuel Lino, você via, tem qualidade esse time. A hora que chegar vai matar. No 2-0,
A minha sensação, eu acho que as substituições do Leonardo Jardim, eu até entendo que ele tenha falado isso na coletiva, mas para mim dava para ter mantido o nível. Eu acho que é mais uma orientação do que a substituição em si. Tirando do Wallace Young, que realmente não deu para entender, eu acho que as substituições do Flamengo dava para manter o ritmo e dava para ter segurado o resultado. Aí é uma questão realmente, o flamenguista ele não topa esse tipo de situação, né? Contra o Atlético Mineiro deu certo, 4-0, ficou o show, contra o Bahia tinha dado certo. Dessa vez, contra o Vasco, ficou esse ponto e aí o Leonardo Jardim vai ser criticado. Ontem eu vi o Léo Ortiz já sendo, perseguido. Não pode ser titular e tal. Eu acho que dentro do que a gente está vendo em todo o campeonato acontecendo, é meio que normal, algumas falhas, algumas quedas de produção, como disse o Juca, uma queda de desempenho em alguns jogadores também. E vamos lembrar que ontem o Flamengo não tinha o Arrascaeta, o Paquetá, o Carrascal, 3 jogadores muito importantes para o meio de campo, até errava algumas saídas de bola que você normalmente não vê o time do Flamengo errando, mesmo com o Leonardo Jardim agora você não via, então acho que acabou pagando um pouco desse preço. Agora, a desatenção no segundo gol para mim é o que mais chama atenção. Porque faltava ali um minutinho, você estava segurando, claro que o Vasco estava pressionando, mas acho que a desatenção é o pior, mas eu, como vocês bem sabem, ainda acho que é cedo assim para o Leonardo Jardim vai ser perseguido, acho que vamos ver como vai ser o jogo agora, acho que vai ter uma vitória tranquila na Colômbia, vai acalmar a situação, e se a gente olhar o principal concorrente do Flamengo, que é o Palmeiras, também não vive exatamente uma fase de um grande momento de futebol, então acho que ainda tá bem aberto essa situação e a gente vai ver o Paquetá voltando aí, o Carrascal cumprindo a suspensão em breve, voltando também, vai dar outro toque. É claro que vai sentir falta do Arrascaeta, mas o Flamengo vai ainda, com certeza para mim, brigar muito perto do Palmeiras, ainda acho que vive um momento melhor do que do Palmeiras no momento. Você sabe quando foi a última vez que o Flamengo fez 2-0 e tomou 2-2? Contra o Grêmio, naquele jogo famoso lá em Porto Alegre. Do Renato. Que era o Renato. Que ele mexe no time, tira o Vitinho e tal. Foi aí o Grêmio empata. Queda do Renato. E os torcedores do Flamengo começaram a achar que ele quis ajudar o Grêmio. Isso, teve exatamente. Isso. Não, ele quer ajudar o Grêmio, não sei o que e tal. Não queria ajudar o Grêmio nenhum, ele errou, ele mexeu mal no time. Mas com o Renato. É um jogo muito aleatório, gente. Esse é o ponto. Eu penso assim, se você tem na linha do que o Danilo falou, se você tem os jogadores melhores, tanto que você produz mais, você tem que ter o controle do jogo, cara. Você controla o jogo. É que a gente fala do Palmeiras também, muitas vezes. Tem jogadores melhores, a bola é minha, acabou o jogo. Você não vai me atacar. Você não vai finalizar 20 vezes contra mim. Eu não vou deixar, porque a bola vai ficar comigo, eu vou me defender bem, vou ficar com ela e vou levar o jogo até o final. Agora, quando você aceita a trocação, até o Independente Medellín lá do presidente Mamado vai te ameaçar. Porque vai despejar 20 bolas na tua área, uma hora alguém erra. O Ortiz erra o tempo de bola, o menino lá, o Wallace, não marca, o outro fica olhando e toma o gol. Foi o que aconteceu. Que a grave sensação, eu acho, é o fato de o flamenguista ter visto o Palmeiras perder ponto, ficava naquela sensação, abriu 2-0 e aí tomar o último gol no último minuto, né, do jeito que tomou, agrava todo esse problema do Flamengo. Isso que a enquete é bem bolada, entendeu? A enquete, eu não vou me meter no serviço do Trajano, mas se eu tivesse que votar, eu gostei da sua enquete, viu, Anco? Tá vendo? Arnaldo, 2 coisas. Primeiro, isso que o Mauro falou, que eu achei impressionante. Se continuar jogando assim, vai ter dificuldades na temporada. E segundo, o Renato, isso mesmo, 2-2, estava 2-0, empatou, encheu o time de atacante e vamos embora. Bom, eu acho que em relação ao Flamengo, aconteceu uma coisa que não vinha acontecendo, porque normalmente o Flamengo, diferentemente do Palmeiras, abria mais de um gol de vantagem quando estava comandando o placar. Então, tem uma virtude no time do Leonardo Jardim que é não se contentar com a vantagem mínima. É o contrário do Palmeiras. Então, dessa vez, de novo, o Flamengo abriu mais de um gol de diferença. Porém, aí eu acho, Tironi, o Danilo citou, a ausência dos 3 jogadores de meio de campo ao mesmo tempo dificulta inclusive as trocas, né? E acho que o melhor banco do Brasil dessa vez não funcionou. E acho que deu uma acomodada, sabe aquela coisa? 2-0 para nós, a gente não perde esses caras nunca. Ao mesmo tempo, no lado contrário, tinha um time que está acreditando nas coisas. Então é simples. Esse é o poder de um clássico. São Paulo não tem clássico. São Paulo tem jogo de torcida única. É diferente. Né? Então você tinha lá um time e uma torcida acreditando que era possível. E depois que saiu o primeiro gol, se torna possível. E muito porque o Renato trabalha essas coisas. O Renato, ele pode ser o time aleatório, mas em termos de dar confiança para jogador, não tem igual.
É o contrário do Diniz. O Diniz é o início maravilhoso e tal. Só que o Diniz, aos poucos, ele vai fixando um time e privilegiando aqueles 11, aqueles 11, aqueles 11. E o resto tudo vai ficando à margem. Então, com o Renato voltaram a jogar o David, o Brenner, o Puma Rodrigues, o Hugo Moura. Nenhum desses jogadores estava sendo aproveitado pelo Vasco. E o Vasco do Renato, vamos combinar? Do G4, ele aprontou contra todo mundo. Ele virou contra o Palmeiras, ele empatou contra o Flamengo, ele virou contra o Fluminense, ele virou contra o São Paulo. Não é contra o Remo e a Chapecoense lá embaixo, velho. Agora o cara é ruim, o trabalho dele é ruim, né? Mas na Copa do Brasil foi quem melhor teve resultado, ao lado do Remo como visitante. Ganhou de 2-0 em Belém, né? Fora o Palmeiras que pegou um time jogou em casa. E mais, na Sul-Americana que ele tinha largado, tá suspenso, não viajou e tal, meteu um saco no Olímpia, virou líder da chave. Mauro, o Leonardo Jardim é um bom técnico, ninguém acha que ele é um técnico fraco. Será que ele vai aprender com esse negócio? Assim, ele está fazendo mais ou menos aquilo que era o trabalho dele no Cruzeiro, é o estilo dele, né? Ele joga prioritariamente dessa maneira. Eu acho que talvez ele comece a entender a partida. Quem tinha que falar isso para ele era o Boto, né? O Boto está lá já há 1 ano e meio. Olha, o Flamengo é assim, cada clube tem a sua característica, certo? O Flamengo tem essa característica, o elenco é forte, a torcida não gosta disso, o Jorge Jesus é referência porque o cara fazia tudo que o cara sempre sonhou, que é o time que aperta, faz o gol, continua atacando, se defende tendo a bola e não fica trocando passes eternamente. É muito difícil replicar o que o Jorge Jesus fazia, que ele é muito melhor que esses caras todos, né? Ele consegue fazer uma anarquia, uma maluquice ali no time que funciona. Mas o Leonardo Jardim é um bom técnico, ele tem currículo, ele tem experiência. E ele ontem admitiu no coletivo. Agora, vai saber fazer esses ajustes? Não sei. Ontem, eu sinceramente não entendo você fazer o gol com 7 minutos e recuar. E ficar esperando para contra-atacar. Se você for letal, e esse time não era com nenhum dos outros técnicos anteriores, até eu poderia entender. Eu sei que se eu recuar, vou chamar, eu vou ter 3, 4 chances, vou meter 3 gols para matar o... Não faz isso. Não fez ontem de novo. E mesmo contra o Atlético, fez no primeiro tempo 3 gols, mas poderia ter tomado o empate, porque concede chance. É aí que eu quero dizer. Um time, para mim, que joga o melhor futebol, e você tem que sempre buscar excelência, ele ataca bem e se defende bem. Concede poucas chances, tá? E cria chances. E se você tem um elenco melhor, você tem que buscar isso aí. É claro que os jogadores que estavam fora fazem diferença. Mas, gente, o jogo estava 2-0, teve chances no plural para fazer 3-0, não mata o jogo e chama o adversário para o seu campo, sabendo que a característica do adversário qual é. E foi o que aconteceu. Eu acho que a partir de agora jogos em casa, né? Agora vai ter jogos fora, né? Aí é um pouco diferente. Fora, né? Vai jogar fora com o Medellín, vai jogar fora contra o Grêmio, vai jogar depois contra o Vitória e na sequência com o Atlético Paranaense. Só vai jogar em casa com o Palmeiras, acho que agora. Pauleira, final do mês. Tem o Estudiantes antes. Mas esse ponto é um bom Estudiantes ponto. Antes. Né? Depois o Palmeiras, depois o Coritiba. Aí são 3 em casa. Então é isso, galera. Chegamos mais ao fim de um vídeo aqui no canal, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a imprensa, né? Tava repercutindo aí nas redes sociais sobre o lance do gol, né? Aí do Vasco, onde aparentemente parece que o jogador do Vasco está à frente aí do jogador do Flamengo e com isso aí teve a vantagem, né, direta aí no segundo gol do empate. E com isso o Flamengo aí perdeu esses 3 pontos, né? Conquistou só 1, né, no Maracanã, né? E estava se aproximando ali do Palmeiras que tinha tropeçado, empatado com o clássico aí contra o Santos. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Vendo esse lance aí, você acredita que tá impedido ou não? Dê sua opinião aqui pra gente, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.